Léo, cara, que legal. Léozinho tá aí, bicho. Fala, Geldão. Fala, Fernando! E aí, E gente? aí, bom, velho? Tranquilaço. E aí, gente? Tranquilo. A galera tá entrando aí, geralmente demora um pouquinho, uns minutos. Mas, cara, marca daí que eu marco daí, que nós só temos uma hora para poder gravar Tá, aqui. tranquilo. Já vou dar play aqui já no cronômetro aqui. Pode dar boa noite pra galera aí. E aí, galera, boa noite. Bom que vocês estão aí para ver a gente aí falar, dar umas risadas aí também, né, cara? A gente falar besteira com nós mesmos. Divertir. Isso aí. Moçada, vamos começar mais uma aqui hoje. Tem um cara aí do outro lado que é o Geldo. É um cara muito bacana. Eu tenho falado um pouco sobre as pessoas aqui. E o Geldo é um cara muito especial para o projeto Robson. O projeto do qual eu tenho uma alegria de... Eu falo tá à frente, mas eu estou lateral dessa galera aí. Eu conduzo o time de tecnologia e, na verdade, eles me conduzem. Eles me colocam em a prova todo dia para estudar. E esse cara está aí do outro lado, ele é o arquiteto principal do Robson e está aí desde a primeira linha de código, literalmente. Teve um cara que acabou de entrar aí, que é o Nangil, que é o cara que mais brigava com ele. A lenda, né? Gil a lenda, cara. A lenda, já já a gente conta a história do Nangil. Mas o Jando é um cara, moçada, que eu fiz um convite para ele para poder falar. O Jando tem um jeito dele peculiar, é um cara mais na dele, mais reservado. E foi muito legal ele ter aceito, porque é o cara que, para mim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Inteligência no sentido de tecnologia, no sentido de geral. Tipo Obrigado. assim, eu sempre falo que eu gosto de pessoas que trabalham comigo que não arreguem. Isso vem do esporte, eu já falei isso outras vezes a respeito disso, mas eu levo isso como filosofia de vida também. Então, é um cara que geralmente coloca um desafio na mão dele. Raramente ele não sabe qual que é a direção que ele vai tomar. Geralmente ele já sabe a direção que ele vai tomar e ele bate aquilo dali no peito e, de certa forma, ele consegue, a gente chama no nosso jargão aqui, desembolar a parte tecnológica disso. Ô, bichão, você é um cara, você é um gênio. Eu te falo que você tem uma Nossa. genialidade muito, muito especial. Eu acho que todo mundo do time, de certa forma, tem esse apreço pela sua inteligência, pelo seu lado intelecto, pelo seu lado reservado, pelo seu lado liderança da maneira com que você é. Eu acho que cada um de nós somos diferentes, temos que nos entender e você traz um equilíbrio muito foda. E assim, parabéns por estar no propósito nosso do Robson, não é meu, não é seu, não é das outras áreas que compõem, mas estamos desde o início e é tão bom falar que a gente está desde o início e que a gente vai ver esse moleque que eu chamo de moleque que já fala e já anda, mas de certa forma daqui hoje ele está correndo, está vibrando, está dando toda a inteligência do mundo. Te passo a bola para você fazer sua introdução e depois eu vou te encher de perguntas aqui para a gente entrar no assunto do Nangil depois. Nangil não vai escapar, não. Não, cara, não. Primeiramente, muito obrigado aí pelas palavras, cara. Eu fico muito, muito feliz mesmo de me sentir assim reconhecido mesmo. Não só pela pessoa, né, você, sim, ver que tem a ver com você que está no nosso dia a dia ali, que está aí todo dia, vindo de alguém que está ali perto, né, porque normalmente tem a visão de longe, você tem uma visão da pessoa, mas quando você está perto, você estraga, né, então você ainda está sobrevivendo a minha boa visão de mim, então tá bom, cara. A gente tem nossas dificuldades, mas no geral, muito obrigado mesmo. Eu não me considero um gênio, mas assim, eu me considero um cara muito esforçado, então assim, que nem você falou de mandar no peito, pegar e levar, cara, isso aí é pra vida. E acho que o principal de tudo, acho que a gente faz é gostar, ter amor, né? Então, isso eu tenho certeza. Pelo que eu faço, pela tecnologia, né, as pessoas que me conhecem desde pequeno, é o cientista maluco, cara. Eu sempre gostei. Então, o desafio em si é uma coisa que me move, sempre me moveu. Então, acho que é algo bem bacana. Isso que você falou, eu sou isso, cara. Eu sou o cara do desafio, e mandou, é comigo mesmo. Se eu tô numa empresa, eu quero fazer acontecer. O Robson é muito isso para mim, né? O Robson nasceu de desafio, né? Um desafio, chegaram, jogaram lá no nosso peito lá e a gente começou a fazer e ver ele hoje. A gente que tá desde o início, a gente vê o Robson antes e Robson hoje. A gente para assim, é motivo de orgulho e eu acho que é uma das coisas que mais fazem a gente estar aqui todo dia lutando, né? Tentando buscar isso aí. Então, acho que
É nessa linha aí que eu acho que... E outra coisa, né? A gente buscar DNAs de pessoas que têm essa mesma visão nossa, que é algo acho que é o mais difícil, né? A gente achar pessoas com esses propósitos, assim. Pessoas com propósito é uma coisa bem, bem complicada, né? Perfeito, cara, você falou tudo. Assim, eu tenho feito lives com pessoas que têm propósitos variados. Alguns entraram em anos sabáticos, períodos sabáticos, outros têm visões de utilizar soft economy, outros têm de ressuscitar uma vida que talvez perderam, enfim, são várias pessoas. Eu acho que a palavra única é propósito. A gente fala disso todo dia. Acho que essa live aqui também serve para poder falar que nem tudo são flores, mas a gente diverte pra caramba. A gente tem N problemas como qualquer outro lugar, mas a gente sempre tenta defender nosso propósito. O dia, se isso não virar mais propósito e princípios para uma outra live serve, mas propósito e princípio podem mudar ao longo do tempo, mas a gente permanece firme no nosso e vamos seguir em frente. Cara, eu vou te fazer uma pergunta, bichão. Você se considera um nerd? Cara, do ponto de vista, vamos dizer assim, o nerd é aquele cara que se interessa muito por uma coisa e vamos dizer assim, aí mergulha nela. Nesse ponto eu diria que sim, né? Então, acho que eu sou o nerd da tecnologia. Então, tecnologia, eu mergulho nisso o tempo todo, eu estou sempre ligado nisso. Então, isso me faz um nerd de tecnologia. Eu acredito que nerd é um conceito amplo, né? Então, o cara pode ser nerd em história, o cara pode ser nerd no que for, né? Então, eu sou um nerd da tecnologia. Então, minha inteligência é muito boa para tecnologia. Pode ser, tem outras coisas que eu posso ser uma bela de uma negação. Então, acho que é bem direcionado mesmo, é tudo bem focado, né? O Christopher tá aí, que é seu irmão, deve achar algum sentido que você não é nerd, né? Talvez. Não, com certeza. Deve achar uma topeira numa centena de coisas, né? Então você pode ter certeza. Paul Graham, né, cara, que é um cara que escreveu um livro que é um pouquinho do que a gente está falando aqui, nerd, hackers, painters, o que são esses caras, na verdade? Ele sempre fala que o nerd é aquele que usa seu tempo na busca do conhecimento, na busca da inteligência. Ninguém nasce inteligente. Claro que existem algumas pessoas que são tem um pouco da diferença disso, um pouco da absorção melhor. Mas, assim, usar o tempo para isso e não levar aquilo como moda, não levar aquilo como momento, eu acho que isso daí é um pouquinho de ser nerd, né, cara? Igual você falou, assim, nós somos nerds pelo aquilo que a gente sente amor, por aquilo que a gente quer dedicar um tempo, pelo aquilo que não é só moda. Eu dou um deep dive verdadeiro ali e mergulho nisso. Você é um cara disso, né? Próprio exemplo é assim, semana passada eu soltei para você, sei lá, 2 semanas atrás, temos que fazer um Robson Vídeos. E isso virou para você um desafio. Eu acho que isso é o que move, talvez, um cara de tecnologia nesse sentido do nerd, nesse sentido de expectativa. Eu acho que essa live aqui é muito para isso também, para quem é estudante ou para quem quer mudar de profissão, a gente recolher essas boas características. Ou seja, quando eu citei no início, bate no peito e resolve, te entregar, eu já te vi que o seu modelo de trabalho não é um modelo de trabalho linear. E isso serve muito para a gente passar para as pessoas. Tem pessoas que são lineares, tem pessoas que não são. Geralmente, um camisa 10 é aquele cara que tem que ficar solto no campo ali, fazendo analogia com o futebol. E, de certa forma, você não pode colocar ele num lugar só. E você é um cara que, tem que fazer Robson Vídeos. Beleza, você foi, vou usar um tecniquez aqui, você foi lá estudar o WebRTC, né? Isso te faz um nerd, né, velho? Tipo assim, você fez um deep dive de conhecimento para isso, né? Do tipo que quase que eu não conseguia dormir, né, cara? Porque, eu não sei, é uma coisa que acontece muito comigo. Quando eu tô muito entusiasmado ou muito focado em um objetivo, para dormir é um negócio complicado. Seu corpo acho que entende, você tá perdendo tempo, cara. Não dorme, não. E você deita, bota a cabeça no travesseiro, sua cabeça tá que a coisa. E o exemplo do Robson Vídeo foi basicamente isso que aconteceu comigo, cara. Eu fiquei vidradíssimo ali, falei, não, e assim, é aquela coisa, né? Dentro da área de tecnologia, a gente vai pegando notícias, vai estudando coisa aqui, e quase nada é desperdiçável. Então, as coisas que eu utilizei estudando o WebRTC, eu tinha coisa de conhecimento meu lá de trás, de coisa que eu estava estudando aleatoriamente, que de repente se julgou necessária. Então, e isso facilita. Isso que eu acho que tem muito a ver com o posto que eu tenho hoje de arquiteto, que é o quê? Esse lance de você ter aquele 1 milhão de referências na cabeça. E você só vai aprofundando na medida do necessário, que eu acho que é muito o meu jeito de aprender as coisas. Então, eu nunca sou o cara que vai ali
e pega conteúdo e começa aquele lance acadêmico. Vamos ler ali, pega aquilo que... Não, eu tenho os conteúdos, eu leio assim de forma superficial, dependendo do que for, e traçando um objetivo, aí eu mergulho. E aí eu levanto os pontos que foi o Robson Vídeo, eu já entendia um pouco de streaming, eu já entendia um pouco de como funcionava a parte de vídeo. Eu lembro que você lembra da gente ter estudado outras coisas em outros momentos do Robson sobre Robson Vídeo. Foi momentos que eu tive que ter outros estudos. E aquilo que a gente fez lá atrás, de repente, surgiu e apareceu a necessidade e foi mais fácil de acontecer, porque eu já tinha feito um estudo bem básico ali. Então, meu jeito é muito esse. Eu pego uma coisa ali, desmancho o negócio, faço um estudo bem aprofundado sobre a demanda, assim, on demand. Eu tento não gerar esse overload de tecnologias demais na minha cabeça, porque se você for olhar, cara, você não consegue acompanhar nada. Então, né, o meu jeito de lidar com a tecnologia é o que? Olha, saiba o que está acontecendo, entenda as coisas que aconteçam, pegue a necessidade, baseado nas referências que você tem ali, aí você aprofunda. Não tenta ser profundo em tudo ali, porque realmente vai ficar difícil para você. E eu acho que essas referências me ajudam, esse jeito assim. Por isso que quando eu pego o negócio e eu começo a entrar ali nele, cara, é um dive mesmo. Eu vou mergulhando, procurando solução ali, de forma que eu só paro quando eu consigo, entendeu? Então, tanto que a gente fazia teste todo dia, aquela coisa. É um negócio bem meu assim mesmo, meu jeito de aprender. E eu tenho um jeito muito peculiar de aprender. Eu não sou como eu falei, eu não sou muito bom, eu não sou um cara acadêmico, né? Eu tenho um jeito muito meu de aprender. Então eu aprendo comigo mesmo e no próprio livro, né, do Zane Panthers Do Paul Graham, né? Uhum. Do Paul Graham, ele fala sobre essa ideia, né, sobre esse jeito de aprender, que é a ideia de aprender com exemplos, né, cara? Então, a melhor forma, né, cara, de aprender, e o hacker no geral, né, ele fala também sobre esses conceitos do hacker, tá? Depois eu acredito que você deve abordar isso aí. É esse lance de ver o que tem sido feito, entender o que tem sido feito, aprofundar naquilo especificamente e desenvolver aquilo de forma baseado no exemplo, né? Então acho que na minha visão eu sempre fui muito bom para me aprender com exemplo. Eu não sou o cara da teoria infinita, né? Então eu sou o cara mais da prática absurda. Eu sou muito prático, então tem mais a ver comigo. Eu me identifiquei muito nesse livro exatamente até pelo conceito de nerd dele. O conceito de nerd dele é o cara que não se importa muito com as modas, com esse tipo de coisa, que eu acho que é muito comum. E eu acho que, se analisando principalmente pelo lado dele, eu sou super nerd. Exato, por isso que eu abordei aqui, porque assim, a gente trata nerd como aquela pessoa, eu já fiz analogia aqui antes, durante o período de alguns projetos com a Microsoft, a gente usava um termo que era assim, chegou fulano, dá água, comida e fecha ele num quarto com um computador que ele resolve o problema, né? Tipo assim, aquela pessoa que não conversava, aquela pessoa... É muito diferente disso. Eu acho que os nerds, por si só, eles não querem popularidade. É diferente, é o que o Paul Graham fala, né? Então, assim, existem perfis dentro das organizações que as pessoas são mais comunicativas. Não quer dizer, você é um cara extremamente zoador. Comunicação não tem a ver com abertura, brincadeira. Não é isso. Estou dizendo assim, não procura popularidade. Não é aquela coisa. O seu objetivo e o objetivo dos nerds, a gente está usando você como exemplo, existem vários no nosso time que são assim, e que eu considero um time de nerds, né? Você só está representando um time de nerds. De certa forma, assim, ninguém procura popularidade. Procura o quê? Resolver o problema. Resolver o problema? O problema está resolvido? Está ótimo, está lindo. Existem outras pessoas, existem outros departamentos, existem outros perfis que vão pegar aquilo dali, que uma pessoa gastou um bom tempo, perdeu noite de sono, para poder colocar aquilo dali funcionando. E entrando num outro lance com você também, existem perfis muito diferentes, né? Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, e aí se a gente for falar aqui como é que constitui, para quem não sabe, como que constitui um sistema, você está falando, sei lá, desde o analista até a parte de arquitetura, desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento você tem várias camadas, o cara que faz o back, faz o front, faz a parte de trás, a parte da frente, o cara que faz o design, o cara que, no nosso caso, anima o boneco, quer o Nangil, enfim. Ou seja, você tem perfis específicos. No caso do Rafa Lima, que fez uma live comigo sobre ciência de dados. Ele é um cara que não é generalista, ele é um cara que faz deep dive, muito em cima de ciência de dados. Ou seja, ele procurou um lado mais acadêmico. Onde eu quero chegar? Existem tipos de pessoas, existem modelos de pessoas e cada um tem que se identificar, né, cara, com aquilo que gosta, com aquilo que ama. E eu vejo que os gestores também têm que meio que saber para onde utiliza aquelas pessoas. Porque, porra, pegar o Geldo e fazer o Geldo hoje, programar,
não é legal. É melhor, assim, cara, toma um desafio que é aquilo que você ama. Assim como o Rafa, entregar um algoritmo para ele, é o cara que vai desenvolver um algoritmo super bem, porque é a praia dele, né? É, Isso é legal, né, cara? do aspecto, principalmente aí, o Rafa tá lá focado lá na ciência de dados, mas quando ele entra no leque da ciência de dados, aí abre uma centena de especializações aí ali dentro que ele, de repente, da situação que ele está, na posição que ele está, para o povo da ciência de dados, ele vai ser considerado até um generalista ali naquele aspecto de ciência de dados, de tantos leques que podem se abrir, né? Eu, na minha área, eu sou um generalista no aspecto de tecnologia, né? Então, no geral. Então, eu não entendo totalmente o aspecto de ciência de dados em todos os algoritmos, mas eu tenho as referências. E você ter as referências é importante para você saber quem utilizar, qual profissional buscar, né, que tecnologia utilizar. Então, acho que é o trabalho do arquiteto, né? O trabalho do arquiteto é o cara que tem as referências e une essas referências. Sabia que isso aqui encaixa com isso e que isso funciona com isso. Então, acho que é basicamente isso aí. Esses leques aí de... O generalista tem seu lugar da mesma forma que a cada nível que você vai subindo aí, você vai, vamos dizer assim, vai dissolvendo esse generalismo aí de certa forma, né? Até chegar na liderança, na gestão administrativa da empresa, que precisa saber quais são os profissionais. Ela não precisa entender, mas ela tem que saber quais são os profissionais, saber onde contratar, como contratar, o perfil. Então vai dissolvendo, até você chegar no nível lá do desenvolvedor que só trabalha com Node.js, que só trabalha com Python, que está focado ali. Então acho que é muito comum isso aí, essa estrutura. Excelente. A Bela perguntou, a live vai ficar gravada, depois eu solto um podcast também e jogo no YouTube. Olha só, cara, vamos falar um pouquinho, mudar um pouquinho desse nerd aí. Semana passada eu conversei com o Magela, que você conhece muito bem, o Gustavão. A gente falou muito de segurança, falou muito de um termo chamado hacker, né? E a gente está comentando do livro do Paul Graham aqui, cara, e eu acho uma definição dele foda sobre hacker. Eu sei que você tem várias histórias disso, mas, assim, ele considera que hacker não é simplesmente aquele cara que sai invadindo os servidores do governo, né? Ele trata o hacker como aquele cara que usa o lado criativo para resolver problemas, né? Qual que é a sua opinião disso? Me fala um pouco das experiências, das histórias que a gente bateu vários papos na copa da cozinha tomando café sobre hacker. Fala para a galera e me fala a sua visão sobre isso, sobre esse elo da criatividade. Eu lembro de muitos anos atrás eu já ter... Quem conhece o Nerdcast aí, né? Já deve ter visto o Nerdcast. Tem um Nerdcast sobre hackers, crackers e por aí vai. Que podem ver, é espetacular. E lá eles falam sobre um cara chamado Kevin Mitnick, que esse cara ele é basicamente, ele é vamos dizer assim, ele é o cracker do mundo, mas ele é muito mais, pensando no aspecto assim, ele é o cracker da vida real, cara, porque o cara, ele é fora da curva, basicamente o cara que hackeou, ganhou em cima disso sem praticamente digitar quase linha de código nenhuma, entendeu? O cara só conhecia as vulnerabilidades, até vulnerabilidade humana, né, cara? Ele conhecia muito bem do elo mais fraco da corrente, né, que somos nós em termos de segurança, né? Então, a engenharia social falha aí, né, velho? Só para... exatamente, ele é o cara que fez exatamente o fator, engenharia social. Ele só fez isso e com isso ele conquistou o que ele queria. E o lance do hacker, né, muitas vezes tem essa confusão. Hacker e cracker, a gente tem esses aspectos aí. O hacker, de fato, cara, é um cara que entende muito de alguma coisa ali. O cara focado, um programador talentoso é um hacker. Então, os aspectos tendem a se misturar, né? Principalmente pela indústria de cinema. O pessoal acaba tendo essa visão que hacker é isso, que nem esses filmes bem antigos, tipo Swordfish lá e tal, que o pessoal é hacker e tal, e né, o melhor de Swordfish é você ver os vírus acontecendo, que é uma coisa... Um cara da nossa área bate o olho naquilo e começa a rir, fica maluco. Porque o cara bota um computador, liga ele num orelhão, e daí aparece uma carinha, um smile rindo, tipo, o vírus do cara, tipo, tem uma coisa gráfica ali, mas aquela liberdade, né, criativa ali e tal, mas é muito engraçado nesse aspecto. Então, o hacker é o cara que entende tecnologia, ele é o cara que... Eu não me lembro direito exatamente a origem do termo, eu sabia até um termo de onde vinha e tal, mas tem ligado ao conhecimento. O cara que tem conhecimento profundo, tecnológico ali, no caso, sobre alguma coisa. E tem o cracker, que
é outro cara. Todo mundo que joga os seus joguinhos aí, piratinha, busca um dia um crack, né? O crack é feito pelo cracker, não é feito pelo hacker. O cracker necessariamente é um hacker, mas um hacker não necessariamente é um cracker. Aí dentro desse mundo tem os cinzas, os vermelhos, os brancos, né? Que são aquela galerinha que dessas divisões do cara do hacker bom, do hacker ruim, do hacker corporativo. Então, o cracker, o que a galera fala aí que tá roubando, que tá tentando fazer ali, é o cracker. E, assim, o principal disso tudo aí eu acho que por trás dessas coisas tem, de fato, a motivação financeira, assim, tem a motivação ali do cara querer ser pilantra mesmo, vamos dizer assim. Porém, até mesmo o Paul Graham fala sobre o desafio, cara. Muito dessas coisas aí tá muito ligado ao cara, assim, o cara vê uma empresa gigantesca lá com tipo o IBM da vida lá e tal, que pega aquela banca corporativa de segurança, alguma coisa do tipo assim, e chega um menino dentro de um quarto, lá com o computadorzinho dele e fala assim, nossa, né, será que é tão assim mesmo? Deixa eu E o desafiar, menino, deixa eu ver se eu entro aqui, ele né? começa, ele tem conhecimento, ele começa a entrar lá dentro e começar a achar as brechas e aí descobre que não é tão assim, entendeu? Que essa muralha, né? Tudo aquela banca toda, por exemplo. Eu dei um exemplo de IBM aqui, tá? Mas é porque a IBM sempre foi o símbolo, né? Do corporativismo, Sim, daquela sim, coisa toda, né? Dentro da nossa área, né? sim. Mas tem uma série de empresas aí que são grandes, pagam às vezes uma banca, e chega um menininho lá e o menino tem disposição, ele tem assim, e o desafio moveu ele. Às vezes ele nem sabe, ele não consegue nem entender o que está lá dentro, né? Ele não sabe nem o que pegar se ele tivesse assim. Então, esse movimento, essa coisa do desafio faz essa galera aí, que a partir do momento que tem esse lance de prejudicar, de roubar ali e tal, é o cara, o cracker ali, é o cara que tem ali, mas ainda assim, a pessoa que quebra alguma segurança era o cracker, é o cara que está entrando, está rompendo barreiras, né? Mas muitas vezes se trata de um cara com muito conhecimento sobre alguma coisa que acaba se sentindo desafiado e, consequentemente, ele acha isso. Aí vai da índole, aí entra os fatores índole da Sim, pessoa e tal, sim. né? E profissão, a gente falou disso em outra live, mas existem profissões para isso. Eu me lembro, eu vou confessar a minha idade aqui, é foda, né? Mas assim, eu já sou um tiozão já da área da tecnologia. E eu lembro, sei lá, 17, 16 para 17 anos ali. O desafio dessa idade era tirar, da minha época, tirar o KD do ar. KD era o Google de hoje em dia, então, Fazer tipo assim, DDoS no cadê? DDoS no KD, exatamente, você faz um DDoS no KD. DDoS Ai, é um ataque em massa, moçada, que aí os servidores não seguram e de repente ele cai. Aquilo dali era, porra, excepcional. Ninguém ganhava dinheiro com aquilo, mas era na época dos IRCs, dos ICQs, dos canais, que tinham todo aquele lance da disputa de quem eram os moderadores dos canais e tal. Eu lembro que ficava Minas e São Paulo na briga ali para poder saber quem que derrubava mais site. Ou seja, isso era tratado como uma brincadeira, claro que eu estou falando do início da internet aqui, praticamente, principalmente a nível Brasil, mas que hoje o negócio todo para frente, existem várias profissões para isso, mas a gente, teoricamente, não vem falar aqui de segurança só também, né, cara? Estou abordando vários skills seus aí para a gente poder falar. O Paul Graham, cara, eu coloquei no título da palestra, né? Falei, cara, porra, hackers, o tal dos painters, quem que são esses caras? Abordei um pouquinho o nerd. Ó, o Lucão tá aí junto com a gente. Aí, Lucão, eu tô Marcelo vendo o aqui. pessoal zoando minha careca aqui, porque a luz tá forte aqui, né? Tá brilhando, cara, tem 2 sols aqui. Não, Não, o Nanju já perguntou a diferença de cracker e cream cracker. Porra, cara. Cracker e cream cracker, não, bicho, É, é com isso aí que a gente convivia, cara, é isso aí. exatamente. Mas assim, brincadeira à parte, o Paul Graham, ele pega essa categoria da galera de tecnologia, ele faz uma analogia muito bacana que eu acho, cara, que é com os painters. Que até o Rafa brincou aí, painters é quem mexe no paint, né? Gente, a gente escuta isso o dia inteiro. As Cara, piadas internas, piada é assim, uma tem máquina, várias. a galera é uma metralhadora de piada, basicamente. Metralhadora de piada, mas assim, parte disso, né, que ele considera com os painters, é igual ele fala, pô, um desenvolvedor, um arquiteto, claro que eu estou falando aqui de uma maneira generalista, né? Quando você vai sentar para poder definir alguma coisa, definir um objetivo, um projeto, geralmente você já sabe onde você quer chegar. Porém, o que ele trata com os painters e assimila no processo de desenvolvimento de software
é que, tipo, se pega um quadro em branco, praticamente, e não se sabe onde se vai chegar. É uma maneira abstrata, porque da mesma maneira que eu virei para você e falei, cara, precisamos colocar vídeo. Tudo bem, tem N softwares que fazem vídeo hoje, a camada de open source é gigantesca. Quando a gente começou a criar a nossa plataforma, o Robson, pô, nós temos que colocar um sistema de humor, a gente tem que criar um quiz, a gente tem que criar uma árvore, que foi a nossa maior invenção. Para quem não sabe que está aí do outro lado, o Robson tem um negócio muito foda, que é uma árvore, e a gente tem que dar os méritos aqui, o parabéns ao Cássio, que foi o grande idealizador dessa árvore, tem uma história muito bacana nisso, que são os caras que de certa forma, nos dão o gás, a gasolina, a motivação, tanto o Cássio quanto o Gui, diariamente da gente fazer isso, mas a gente tem uma árvore que é o tronco, os gestores, que é o gestor principal, e depois cada um dos troncos e as folhinhas é o pessoal da operação. Cara, a gente nunca tinha visto falar sobre isso. Ou seja, onde eu quero chegar? Esse é o famoso quadro em branco. Por mais que a gente tenha coisas aplicadas, o quiz. Pega o quiz, cara. Pô, quiz já tem quiz para tudo enquanto é lado. Pega vídeo, tem para tudo enquanto é lado. Faz uma árvore. E agora? Como é que nós vamos fazer uma árvore gráfica que tenha mapa de calor, que seja performática, que é um outro assunto que eu também quero que você aborde aqui, cara, que é assim, uma coisa, para a gente falando para estudante que está começando tecnologia e tudo, uma coisa é você pegar um quadro em branco, que é os painters que o Paul Graham fala, usar a sua criatividade e fazer para usar em casa. Outra coisa é você fazer isso para poder usar no mundo maior. É igual eu falo, a dificuldade de criar tecnologia, na minha visão, e fazer grandes negócios ganharem dinheiro, primeiro é essa invenção se tornar inovação, que é negócio. Bacana. Mas no sentido de tecnologia, é assim, o Geldo que está do outro lado pode ir lá e criar um produto ali agora, no computador dele e tal, e amanhã cedo, os servidores onde ele instalou terem tido queda porque ele teve 1 milhão de acessos e ele não fez um produto para poder ser um quadro acabado, né? Ou seja, para ser uma grande arte. A diferença para se ser uma grande arte, e para encerrar essa narrativa minha aqui, é assim, para me tornar uma grande arte, na minha concepção de software, eu tenho que fazer um negócio bonito, um negócio inspirador, mas que as pessoas usem. Quanto mais as pessoas usam, mais eu vou ser grato pela criação. Assim como um pintor. Quanto mais pessoas apreciam, melhor é. E no nosso caso de tecnologia, a gente está falando de performance, né, cara? De usabilidade e performance. Qual que é a sua visão, Bichão, sobre isso? Você falando aí, vem várias coisas na minha cabeça, né, cara? Então, assim, é uma história muito, muito bacana, principalmente em relação à árvore. O Paul Graham, ele fala exatamente desse lance da relação do coder ali, do hacker e do cara, do artista, da motivação por trás do cara que desenvolve ali. E eu sempre enxerguei a programação como arte. E vários softwares que a gente vê por aí, assim, para o usuário tem que se resumir em clicar, usar, funcionar, e é isso aí. É aquela coisa, né? A gente tem aquele lance, né? O usuário, ele chegou no aplicativo, bateu uma vez, não funcionou, tchau, você nunca mais vai ver aquele cara. Só que, e não importa a arte até por trás ali, mas existe sim essa arte, existe esse aspecto. Eu, a vida inteira, quando eu programava, a minha motivação é o resultado, é buscar um determinado resultado, e isso vai me movendo ali para construir. Quando eu comecei a programar, a minha motivação era desenvolver jogos. Ponto. Eu queria desenvolver jogos. Eu sempre encarei jogos como arte. Aquilo, minha vida é arte e diversão, obviamente. Ser criança, você encara como diversão, não tá nem aí. Mas depois você vai crescendo ali, você vai entendendo. Então, a minha motivação para programar foi, eu quero desenvolver jogos. E quando eu comecei a entender que para desenvolver jogos eu tinha que escrever, e eu detestava escrever no computador, eu só queria saber de jogar. E aí eu fui entendendo, e aos poucos isso foi me mostrando a beleza que tem por trás disso. Acho que o Paul Graham fala por isso, é sobre exatamente esse DNA ali da pessoa, do artista, de olhar para o código e enxergar esse fim, enxergar esse objetivo, que às vezes ele não está construído, ele não existe, mas ele vai se construindo ali. E você olhar para linhas de código e você ver um jogo acontecer é uma coisa espetacular, sabe? É uma coisa assim que te pega e você fala, cara, olha quantas linhas de código tem aqui por trás para fazer você andar um personagem, esse universo 3D, quantas tecnologias estão inseridas ali, e a beleza tá nisso, cara. É o artista que começou a fazer o esboço, como o Paul Graham fala,
E dali, daquele esboço simples, mal acabado, sai uma obra de arte assim espetacular. Pensando em artista, a gente está pensando muito no aspecto individual, né? Então, do artista individual, mas na indústria de jogos, você já pensa no aspecto de equipe, né? Da arte em equipe, em pessoas compartilhando uma mesma visão de um desenvolvimento, de um software ali. E você pega aí um GTA V, um God of War, que é 1000 pessoas trabalhando, e pessoas, e artistas, e programadores, e fazer essa galera conviver. Só programador e artista que eu digo. São duas raças assim, bem. Gelden Gil. Árvore 3D, árvore 2D, meu Deus, isso aí já deu muita coisa. Então, se chegar nesses aspectos aí, você ir pulindo e chegar nesse negócio assim, é um trabalho bacana e o resultado é arte e o processo é arte. Mas é um processo assim que, pra gente que tá criando, cara, é aquela coisa que você parece e fala, nossa, que bacana esse negócio que fez. A gente pegar as nossas primeiras versões da árvore e olhar lá, cara, como a gente foi moldando, tentando chegar no modelo para chegar nesse modelo que a gente tem hoje, porque a árvore basicamente é o quadro em branco, a gente não tinha nada. Teve um insight, assim, obviamente, acho que para mim, acho que o principal, que nem o insight do Cássio, da ideia. Que muitas vezes também o programador nem tem esse insight, né, cara? Que é a diferença do cara que cria, do cara que tem a ideia, que viaja, do cara que executa, né? Então, o Cássio teve essa ideia, teve um insight, jogou na nossa mão e a gente trabalhou. E aí começa, né? De uma faísquinha, o negócio foi tomando forma. E muitas vezes acontece isso aí no mundo da programação, que você vai ver mais nerds introvertidos, que às vezes eles não são grandes. Voltou. Sua internet voltou. Voltei? Voltou. Beleza. Tem muito mais artistas aí, assim, pensando no cara que tem aquela ideia, tipo o Jobs, né? O Jobs, acho que tem muito esse aspecto. É o cara que pensa ali na ideia, poderia ser isso, aquele lance do design first ali e tal, aquela coisa toda, e vai moldando, e isso vai chegar na mão do programador, e agora o programador fala, bom, agora eu vou fazer a sua arte virar arte de fato, né, coexistir. Acho que é muito isso. A árvore nossa, aconteceu esse processo, né, teve a ideia, e a gente lutou ali para chegar num algo que funciona, que tem uma UX que funciona, que tenha performance. E que acho que foi o maior desafio nosso, foi performance, vamos dizer assim. O maior desafio nosso foi performance, cara, é incrível isso, assim. E é muito legal essa história, quando eu vejo e leio os livros, né, para poder entender e tudo, a gente vê essas coisas na prática, é muito interessante, porque a árvore do Robson, e a gente está gravando aqui, eu espero que a gente tenha isso eternizado no podcast, é muito legal, porque eu lembro de uma das reuniões que nós estávamos e tal, e a gente estava determinando, chamava Picol ainda, e isso, para quem está do outro lado aí entender, é o processo de criatividade que eu vou contar aqui, que o Paul Garra escreve no livro e que a gente viu isso na prática. Assim, cara, a gente tem que ter uma visão dos gestores, né? A gente tem que mostrar aos gestores como que o nosso Robson funciona, né? Que é a parte da inteligência. E, enfim, eu pensei numa árvore hierárquica. Eu falei, uma árvore hierárquica, para quem pode ter um pouquinho de dificuldade de entender, entenda um organograma. Caixinha em cima e caixinha embaixo e tal, as pessoas. Ou seja, eu estou falando do processo aqui da inovação. E aí, quando a gente vê isso, né, ele falou, eu quero isso. Eu falei, cara, uma árvore hierárquica, eu vou pensar. E eu fiz uma apresentação para ele, mostrei o que seria a árvore hierárquica, e ele falou comigo assim, cara, não é isso, né? A gente tem que inovar, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que pensar diferente e tal. Eu falei, cara, mas como que eu vou fazer uma árvore hierárquica que é diferente? Eu falei, cara, então tá, pega o pincel e me mostra, por favor, como é que é uma árvore hierárquica. Eu lembro desse momento até hoje. Ele pegou, foi pro quadro e desenhou uma árvore mesmo, cara. Eu falei, putz, velho, como é que a gente vai fazer uma árvore, né? Que é o processo da criatividade, cara. Tipo assim, é um pensamento completamente em curva, não é um pensamento linear. A gente recebeu uma demanda e a gente recebeu um quadro em branco. A gente recebeu algo que a gente não sabia qual tecnologia que a gente ia usar, o que a gente ia fazer, como é que ia ficar.
E eu lembro que eu saí da sala, e eu estou contando isso aqui, pessoal, porque o processo de inovação é muito bom quando você sente ele na prática. E eu saí dali da reunião, reuni com vocês, falei, galera, nós temos que fazer uma árvore. E vocês tiveram dificuldade de entender o que era árvore. Eu falei, deixa eu desenhar. Aí você vai fazer tudo de novo, tudo que você passou lá em cima. Eu falei, deixa eu desenhar para vocês uma árvore. Pô, mas como é que eu vou fazer uma árvore? Eu falei, não sei, cara, mas nós temos que fazer. Enfim, é uma curiosidade que eu estou contando aqui, mas que tornou o nosso processo gostoso, porque foi desafiador. Eu, particularmente, um perfil que eu tenho, às vezes eu tenho dificuldade de entender, de aceitar o novo de primeira. E eu aprendi muito isso ao longo da quase 20 anos que eu trabalho na empresa pô, curto demais trabalhar. Então, isso me desafia. Então, eu tenho que colocar a cabeça no travesseiro. A Ivete perguntou aí qual que é o seu momento de criatividade. É dormindo, literalmente, cabeça no travesseiro e tomando banho. E aí, enfim, a gente desembolou. Mas eu só usei esse exemplo aqui, pessoal, para poder falar sobre o que o Paul Graham fala, né? Ele, literalmente, ele fala, pegue um quadro em branco, pegue uma ideia e transforme isso em um negócio. Torne ele performático, melhore ele dia a dia e tal. Tá aí, tá a definição do que é um painter, de um desenvolvedor, né, cara? Exatamente. Pegar essa ideia, um quadro em branco e desenvolver ela, né, cara? Acontecer, fazer a arte acontecer, né? E em várias áreas é assim. E como eu disse, também é aquele aspecto da equipe, né? Então, a arte também em equipe, que eu acho que é uma coisa assim espetacular. Que quanto mais complexas e mais difíceis são de fazer as coisas, mais artistas envolvidos ali com você, pessoas. E eu vou falar, programador, artista, você pode ver essa galera, no geral, né? Pessoas de criatividade, elas são muito resistentes, elas defendem muito a ideia delas, e para você derrubar isso é uma loucura. A gente vê nisso no dia a dia. O cara tem uma ideia ali dentro de um programador, cara, para você convencer o cara eu sou cabeça dura mesmo, eu sou um cara, eu não caio fácil, mas é assim, se eu aceitei o negócio ali, a gente tem que ser muito conversado e várias coisas assim no geral. Mudança de tecnologia, a gente, na época da árvore mesmo, né, cara, a gente estava passando por uma mudança de tecnologia no Robson, né? Uma coisa que a gente nunca teve medo, né, cara, é fazer essas rupturas, né? A gente sempre fez essas rupturas aí. Eu sempre fui o cara do Linux. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou o cara do Linux, o cara que defende open source e o cara que propaga essa ideia. Mandaram te perguntar hoje, falando assim, faz uma pergunta pro Jando. Cara, só te falar, o Cássio tá assistindo, que massa, velho. Obrigado, Cássio, Opa, que você tá assistindo, cara. Bom demais ele ter aí, Roberto. Os caras pediram para te perguntar se você quer Mac ou Windows. Olha aí, não, bicho. Não, a galera só pegar na ferida, né, bicho? Que ótimo. Não, é muito engraçado. Isso aí já gera discussões absurdas da área, né, absurdas. O que é bem bacana. Eu acho que, independente dessas discussões que a gente tem de filosofia, de sistemas, enfim, isso é bom porque acontece questionamentos, né? Então, mesmo que pensando em nós lá o dia a dia, o questionamento acontece assim, acaloradíssimo, vocês não fazem ideia. É bem bacana. Mas essa questão ainda, por exemplo, software livre, eu sempre fui muito nesse aspecto. E eu acho que tem muito essa do hacker, do programador, da galera que tem conhecimento de, às vezes, ir contra a maré e de não se importar muito com que a tendência, vamos dizer, uma tendência corporativista, uma tendência que seja... Porque é muito difícil chegar pro cara e falar que tem que ser isso, porque é isso e pronto. Muito difícil. Eu sei muito, meu aspecto da vida inteira, e principalmente empresas que eu passei, de chegar na empresa e sempre ter aquela mesma coisa, aquele mesmo aspecto, aquela mesma tecnologia, aquela mesma implementação das coisas, a mesma empresa por trás de tudo e tal. E isso é uma coisa que incomoda, e pelo menos para mim me gera um certo comodismo ali, e isso sempre me deixava louco. Então eu chegava onde eu tentava entrar ali, eu queria estar num lugar onde sempre pudesse buscar a vanguarda, né? Então, principalmente o Robson, cara, acho que a gente sempre esteve buscando vanguarda, sempre tentamos trazer tecnologia sem medo, obviamente sem suicídio, né? A gente tenta fazer sem suicídio, porque você ficar trocando de tecnologia, fazendo coisa o tempo todo, também não é sadio, mas você tentar ser sempre ali inovador, também no aspecto técnico ali, né, em criar coisas, a mesma coisa com uma forma melhor, faz parte também. Então, acho que o Robson começou de um jeito e hoje a gente está em outro patamar, né, cara? A gente vê toda a evolução. E eu falo, qualquer profissional que entrou no Robson, cara, o cara entrou de um jeito, saiu de outro. Isso aí eu tenho certeza. Nem que seja mais doido, mas ele saiu, porque a onda, né, de coisas que a pessoa aprende, acaba tendo que lidar ali pelo nosso dia a dia, pelos desafios que a gente assume, né? Que nem, vamos fazer o Robson Vídeo. Beleza.
A gente poderia procurar N soluções, a gente buscou soluções e acabamos falando, não, vamos fazer a nossa solução aqui e colocamos para funcionar. Então, assim, é algo bacana de se ter, assim, numa Mas empresa. eu acho que, assim, cara, isso eu acho que é o que a gente eu queria entrar aqui também, é porque, assim, as pessoas às vezes querem trabalhar com tecnologia e tudo, outros querem gerir, outros querem programar, mas Paul Graham fala, né, riqueza para o mundo de tecnologia às vezes é diferente de dinheiro. Riqueza, às Totalmente. vezes, é o senso de liberdade, é você poder criar, é você poder colocar seu lado criativo. A gente comentou no início aqui a respeito de perfis de pessoas, a respeito de perfis de profissionais. E isso é muito massa, cara, porque o fato da gente estar ali, e exemplo, cara, quem sou eu para poder discutir com vocês a nível baixo de tecnologia? Eu estou usando um exemplo. Ou quem são Sim. as pessoas que fazem a gestão da nossa empresa como um todo? E aí eu estou usando esse exemplo para fora para poder falar o seguinte, não adianta quem está em cima simplesmente determinar uma linguagem, que é uma outra coisa que eu vou entrar aqui agora. Tem que dar o espaço criativo para as pessoas, porque elas entendem um pouco daquilo. E, óbvio, hoje você tem uma camada de open source gigantesca e a gente mudou, igual você falou, a gente mudou tecnologia, a gente tem vários casos aqui. Um deles que o próprio Jobs fala, né? Tenha vergonha da sua primeira versão. Eu lembro de histórias aqui que, porra, cara, a gente fez a primeira aplicação, e é um outro lance que eu queria entrar aqui, que é assim, você fazer um produto, geralmente você vai errar demais, você vai errar todo dia, você vai errar toda hora, mas você tem que encontrar o caminho. E eu lembro do início a gente fazendo versão para funcionar em 64 bits, porque na nossa cabeça de programação era aquela coisa assim, cara, 64 bits vai funcionar para todo mundo, sei o que lá e tal. E de repente a gente foi escalar num outro lugar que era 32, que era super arcaico no bom sentido, e que a gente tinha que respeitar a linha dos usuários, né? Ou seja, hora você avança, hora você recua. Mas talvez Sim. o gostoso está nesse desafio de fazer coisas diferentes, né, cara? Exatamente. É aquela coisa, né? A gente não tinha como ir contra o mercado e muitas vezes contra o que está lá na plataforma, né? Então, esse lance aí do 64 bits foi incrível, né? Porque a gente está falando de uma implementação do Robson que a gente estava fazendo há muito tempo atrás. Quem mexe com a Unity sabe, a Unity teve um momento que ela passou o aperto, que ela tinha um plugin e a Google simplesmente dropou o suporte do plugin em 64 bits. E o plugin da Unity era 32 bits, uma coisa assim. Aqui, o Rafa comentou aí, e aí me chamaram do Obrigado 32 bits, né? Ou seja, achei que chamaram o Rafa para o desafio. Foi uma loucura, bicho. Eu sei que basicamente deu esse problema no plugin. A gente tinha um ambiente de testes, né? Tava lindão rodando em 64 bits. Aliás, era uma máquina horrível, era um Celeron. Só que até o nosso Celeron D lá tinha um sistema 64 bits rodando, perfeito. Aí, tipo, publicou a aplicação, chega lá numa operação que tinha lá, sei lá, 3.000 pessoas trabalhando, tudo 32 bits, a aplicação nem abria, bicho. Rapaz. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Nós criamos, vários tiveram a ideia, nós criamos, fizemos funcionar, só que performar é muito difícil. Criar uma coisa para o corporativo é muito difícil. Achar o ponto de equilíbrio disso é muito difícil. É o grande desafio. É o que a gente vive todos os dias, né? Quando que a gente vai imaginar que se fazer uma aplicação que tem uma função de quiz, que é tão simples, no nosso jargão, vai gargalar o serviço de quiz, cara. Porra, mexe o serviço de quiz. Ou seja, coisas que a gente não imagina que vão acontecendo ao longo do tempo. Enfim, é muita adaptação. Acho que o recado nosso aqui que a gente gostaria de passar para todos os profissionais de tecnologia é ter resiliência, a Ivetinha falou sobre isso, é ter o olhar para o usuário, né? Tiveram pessoas que comentaram sobre isso para poder fazer a utilização e, de vez em quando, ter a cabeça no travesseiro, tomar um banho que a ideia vem. Às vezes não vem de uma hora para outra, mas a ideia vem, né, cara? Geralmente a gente tem essa facilidade. Cara, nós temos só 13 minutos, eu queria ter mais duas perguntas para você, assim. Manda ver. A gente contou muito do nosso menino Robson aqui e a ideia é passar esse aprendizado para todo mundo no sentido de profissional também. Para as pessoas que vêm agora para trabalhar na área de tecnologia, que venham trabalhar com a gente no Robson, enfim, que a gente cruze aí nesse mundo de tecnologia,
Mas, cara, o que você aconselha para essa moçada que está vindo estudar tecnologia? Você falou uma coisa muito importante, a academia é muito importante, a faculdade é muito importante, mas eu vejo que tecnologia é uma coisa que começa antes e que, de certa forma, você tem que perdurar na academia muito depois daquilo. O Rafa Soares, que fez uma live comigo, falou, cara, pô, estudei na UFMG, e, enfim, você não entendia para onde que aquilo dali ia dar, ou seja, o quadro era em branco, do Paul Graham, igual ele fala, e eu não sabia que tecnologias que eu tinha que utilizar, né? É claro que por desejos profissionais, às vezes você vai querer um ambiente mais criativo e outras pessoas vão querer ambientes mais conservadores. E talvez o conservador, o cara não vai ter que estudar tanto. Mas pegando os nossos exemplos aqui agora, o cara quer se tornar um Geldo, ele quer se tornar um generalista, e não um Rafa, que não é diferente, mas que eu citei o exemplo que é da ciência de dados. O que você fala para essa moçada, cara? Tá, olha, acho que o primeiro passo, acho que o Jobs mesmo já falava isso, né? Ele, se eu não me engano, é que disse, né? Que é aquela coisa, você não tem escolha a não ser fazer aquilo que você ama. Ponto. Você não tem escolha. Perfeito. Você não tem escolha. Então, na área de tecnologia, eu vejo com muita dificuldade uma pessoa que não ama a tecnologia, não ama essa área, ser bem sucedido nela. É uma área muito generosa com quem gosta, porque ela é divertida demais, está relacionado com tanta coisa do nosso mundo moderno, cara, tanta jogos, está relacionado à programação, está relacionado a design, está relacionado à arte, relacionado a tanta coisa. Então você consegue misturar tudo isso numa coisa só. Então acho que primeira dica para mim é paixão. Ame muito, muito mesmo o que você faz. Eu amo programar, eu chego o dia inteiro programando, chego em casa, eu programo de novo. Porque eu não vou programar coisa da empresa, mas eu vou programar minhas coisas, meus projetos pessoais. Então, eu acho que esse DNA da pessoa que gosta muito, ela chega em casa, ela estuda. E eu estou falando desse estudo. A sua faculdade, ela vai te dar toda uma referência. É exatamente aquele lance do generalismo, né? Ela vai te dar referências, ela vai te dar ali, ó, existe isso, existe aquilo, técnicas existem, vai te dar a metodologia, mas ela não vai te dar o produto. Ela não vai te dar ela vai te dar, talvez, a primeira pesquisa que você vai precisar ser feita no Google para você chegar em determinado resultado. Então, pense nas referências e, obviamente, o lado acadêmico ele tem um lado muito importante, que é o lado de pesquisa, que eu acho muito difícil de você fugir desse lado do mundo acadêmico. Então, se você é um cara também que gosta de pesquisa, você gosta de desenvolvimento de pesquisa, meu amigo, você vai ter que enfiar a cara no mundo acadêmico. E é isso aí, ciência de dados nasceu na academia. Ela nasceu com uma necessidade, muitas vezes, corporativas, mas as metodologias vêm da academia, principalmente, né? Então, eu acho que vai ter muito isso, tem esses DNAs, essas diferenças ali. E, além do amor ali, de estudar, gostar muito do que faz ali, rapaz, é muita garra, cara. É aquele lance de você entrar, ter um propósito, tenha um propósito, cara. Eu não tô. A gente tá lá, que nem a gente trabalha com Robson, assim, se fosse por dinheiro, cara, você poderia ficar alternando, porque nem sempre você o que você almeja financeiramente está alinhado com o momento ou da empresa ou o momento que você está passando ali. Por quê? É um processo lento. Riqueza é diferente de dinheiro, né? Só para o Exatamente. já fala isso. Exatamente. E você vai ligando isso, que é exatamente essa questão de eu estou, por exemplo, trabalhando no Robson, acima de tudo, por um propósito. Então procure uma empresa que tem um propósito, procure trabalhar e ter um propósito e você achar uma empresa que traga esse propósito para você. Amor, propósito e muito estudo, meu amigo, ninguém te para. Você é uma máquina imparável, pode ter certeza. Cara, legal demais. Tem uma escritora que ela chama Johnson e ela fala uma coisa. Fala, se reinvente-se todos os dias, né? Faça diferente. E talvez a nossa geração agora seja a geração, eu estou considerando a minha, a sua, eu tenho mais idade que você, mas assim, mais ou menos nesse elo, a geração de adaptação. Essa adaptação você não precisa estar fora, você tem que adaptar interno, você tem que adaptar a sua vida, você tem que adaptar as relações. Covid está vindo para isso, está nos fazendo estudar, está vendo para a gente entender o que é vida pessoal, vida profissional, que não é linear, que as duas coisas podem andar ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que... Esses momentos de ruptura, né? Momentos de ruptura são momentos de oportunidades, então acho que é o momento de reinventar. A Covid fez o mundo se reinventar e está fazendo se reinventar, né? Então, exatamente. Isso é bacana.
Cara, olha só, acho que deve ser sua tia, alguma coisa. Quando era pequeno, curiosidade de mexer nas caixas de Da som do pai, madrinha de... quase botou fogo na casa. Mas se nós conversamos, não chegaria onde Nossa, chegou. É isso aí, é isso aí. Podia A não ter Diego, tentado botar fogo na casa, talvez. Ai, gente, muito exatamente. bacana. Muito A legal. Sua Diego, família toda está em peso aí. O pessoal falou que você era terrível. eu era quietinho, mas eu tava sempre ali fazendo as doideiras, cara. Eu sempre fui quieto, mas a mente não, a mente nunca foi quieta, não. Então, e a vida inteira, desde criança, eu sempre mexi com eletrônica. Antes da minha paixão por programação, a minha paixão era eletrônica. Eu ainda gosto de eletrônica, só que eu direcionava tanta energia para eletrônica que eu chegava na escola, tipo, ensino fundamental lá, terceira, quarta série, assim, eu quase não tinha interesse, eu morria de raiva, porque eu chegava em casa, eu queria fazer minhas coisas, então, e aconteciam as coisas desse tipo aí, os testes, né, às vezes tinha meu irmão tá aí, já foi cobaia algumas vezes, coitado. Seu irmão contou as histórias da banheira voadora e tal, mas enfim, olha eu vou fazer uma coisa aqui, cara, eu sei que tem uma televisão, eu não te perguntei isso, na verdade eu te perguntei se você estaria assistindo alguma coisa, não vou mentir, a gente conversou um pouco antes, mas provavelmente você estaria assistindo Jiraya ou você estaria assistindo Jaspion ou alguma coisa parecida. Isso faz parte do mundo nerd, né? Eu tô vendo não, tá aqui, um monte de tá computador. passando o Inspector agora. Legal, cara. Bichão, 5 minutos finais aqui. Eu queria, nessa linha dos estudos, da gente motivar mais pessoas a irem para o mundo da programação e tal. Se eu tivesse que te perguntar assim, o cara que quer ser back-end, vamos falar de Technique, só para a gente deixar registrado. Se o cara quiser back-end, o que ele deve estudar? Me fala 3 linguagens. Tá, no back-end no mundo web hoje, cara, eu diria Node.js, TypeScript ali, então tem diria que poderia começar também de PHP também, que PHP vai englobar ali até um pouco, mas o PHP é a porta de entrada para muita gente, então é bem bacana. O .NET, o .NET Core também, que é uma coisa bem bacana, que está aí bem consolidando nesses últimos tempos aí. Chegaram um pouco atrasado, a Microsoft aí com o .NET Core, mas Node.js, .NET Core e o PHP ali no back-end ali, para começo de conversa, para o cara entender ali, acho que é bem simples de começar, sabe? Acho que é bem tranquilo. Pensa em web, tá? Que a web é bem receptiva, vamos dizer assim, nesses aspectos. É mais fácil de começar. Desktop já entra no mundo mais louco. Mas programação é programação, qualquer lugar. Perfeito. Tô falando que as pessoas vão ter curiosidade, talvez quem não conhece, perguntar sobre Robson, isso é o que a gente usa, né? Ou seja, cara, será... Enfim, a gente usa... O Thiago Beleza citou SharePoint, eu fui um especialista em SharePoint também, mas eu sei que você ama SharePoint. Nem vou entrar nesse assunto. Nem entra, não, que... Agora, vamos lá. Para fazer front-end, cara, o que você aconselharia? 3 linguagens ou 2 aí, o que você acha? No caso do front-end, se tratando de web, né, o cara não vai fugir. HTML, HTML5 ali mesmo, né, o cara vai ter que aprofundar nisso, vai ter que estudar o CSS, CSS3, de preferência, já que já é mais avançado aí. Aí o cara pode começar a entrar aí no React, que são os frameworks, JavaScript e front-end. React, Angular, Angular 6 no caso, ou 5 hoje em dia, o pessoal usa o 6, na verdade, que é mais atual e tal. Mas Angular com HTML5 e JavaScript você não vai fugir disso, você vai ter que aprender isso aí mesmo. E esses frameworks aí, que seria o AngularJS e o React. O Robson, por exemplo, já usa React, mas a gente começou com o AngularJS há um tempo atrás. E nosso back-end já foi .NET Framework total mesmo. Migramos muitas vezes, fizemos uma reengenharia pesada. Mas assim, outra coisa que eu vou comentar, o back, só fazendo uma analogia também, eu sempre gosto de fazer isso, o back seria o engenheiro e o front seria o arquiteto. O back seria aquele que constrói o que ninguém vê, e o front é aquilo que todo mundo vê a telinha bonita, só passando a forma, né, para as pessoas entenderem. Mas eu tenho visto também, a nossa equipe é muito assim, o que é chamado full stack. Então, acho que os profissionais têm que juntar esses 2 mundos e se tornar um cara mais full stack também, né, Geldo? É bom sempre você entender um pouco de tudo, né, para você não ser um completo... vamos dizer, você não pode ser agnóstico a tudo da área para você entender o que está acontecendo. Então,
Aí entra, por exemplo, DevOps, por exemplo, o cara já pode começar a entender um pouco de Docker, de como funciona o Docker, para ele poder unir essas tecnologias aí. O DevOps veio aí para facilitar esse processo de junção do operacional, né, com o processo de desenvolvimento, né? Então, antes você tem problema, publica minha aplicação aí. Hoje em dia, com o DevOps, você simplifica isso de certa forma, né? Você une essas ferramentas aí de forma mais tranquila, né? Legal, cara. Eu queria deixar um recado final aqui, falta 2 minutos. Primeiro, te agradecer pelo tempo, valeu demais. A gente se vê todos os dias, mas eu vejo que essa é uma oportunidade, talvez, a gente se conhecer, a gente trocar ideia fora. É muito bom ter essa energia, ver um monte de gente aí comentando, família, os meninos voando e tal. Acho que a gente tem famílias fora, a gente tenta fazer da nossa Hops uma família também. Acho que é um ambiente bacana a gente fazer isso. Fazer uma brincadeira com o Nangil, que ele faz falta, o trompete dele faz falta. Eu ia tocar Todo o dia trompete toca. dele aqui, só para ele lembrar que a gente abre as reuniões com o seu áudio do trompete gravado. Então tem isso, a gente lembra do Nangil todos os dias. E pelo Nelsinho que entrou aí, pela galera que passou. Primeiramente, muito obrigado por ter convidado aí. Foi um prazer enorme fazer isso aqui. Acho que é muito bacana. E para a galera aí que está aí tentando entrar no mercado, a gente precisa de profissionais, mas acima de tudo, profissionais apaixonados pelo que faz. Profissional ruim, infelizmente, ele começa no cara que não gosta do que faz. Então, seja e faça o que você quer. Não tente contribuir em algo que você não ama. Contribua exatamente aonde você acha que você é capaz de realmente gerar valor. Então, busque conhecimento e traga para onde você for, para a empresa. Vai para a empresa que te receba e te dê liberdade, que te dê espaço para você ser o melhor que você puder. Então,